Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a cada um. Nesse momento eu gostaria de abrirmos as nossas Bíblias, lá em Marcos capítulo 9, verso 14 até o verso de número 29, que nós temos uma situação bem diferente na vida dos apóstolos. Nós nos lembramos que na mensagem anterior, Jesus subiu ao monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá Jesus então se transfigurou, mostrou toda a sua glória ali a esses discípulos na montanha. Quando Jesus desce da montanha, uma situação bem diferente acontece aqui, mostrando um contraste. Eu gostaria de ler então, peço que você acompanhe a sua Bíblia aí, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, verso 14 ao 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-me. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque as tuas bênçãos se renovam sobre nós a cada manhã, a cada dia o Senhor nos cerca de bondade e de fidelidade. Senhor, pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Escritura, que inspirou os apóstolos a escreverem a Tua palavra, os profetas, que esse mesmo Espírito possa falar ao nosso coração. Usa a Tua palavra, usa a minha vida, Pai, para que possamos ser edificados, fortalecidos, para que os nossos olhos sejam abertos diante da Escritura e que possamos ver a majestade, a beleza, a glória do Teu Filho amado. Assim nós oramos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, então, ele mostra um contraste grande aqui entre a montanha e quando os discípulos ali com Jesus descem da montanha. Então, ao descer da montanha, Jesus vai ao encontro dos 9 discípulos que não tinham subido com ele na transfiguração. E quando Jesus chega lá, há uma situação diferente. Uma multidão, então, está ali em volta dos discípulos, os escribas estão discutindo com os discípulos e no meio dessa multidão tem ainda um pai e o seu filho. Seu filho endemoniado, e esse pai então havia levado esse jovem, essa criança até os discípulos, mas esses discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E a ideia aqui é que os escribas aparecem aqui para humilhar os discípulos, como se vocês são discípulos de Jesus e não conseguiram expulsar o demônio. Então, mesmo os escribas aqui estão discutindo
com os discípulos. Jesus, ele desce ali então da montanha e ele então defende ali os seus discípulos, ele chama a atenção para si, né? Jesus, nesse texto, a gente consegue observar a maravilha que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. A gente consegue observar a forma como ele trata as pessoas, como ele abençoou aqui os seus discípulos, como ele defendeu os seus discípulos diante dos escribas, como ele ajuda também aquela criança, e também o pai da criança é aqui abençoado por Jesus. Jesus é uma pessoa maravilhosa e esse texto aqui deve nos levar aqui a nos motivar, a nos aproximarmos de Jesus, a sermos aí abençoados por Jesus e buscar sempre a sua presença. Eu gostaria de tratar desse texto de uma maneira bem objetiva, tirando aqui algumas aplicações para nós. A primeira aplicação que a gente percebe nesse texto é que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Os discípulos aqui, eles haviam já expulsado demônios. Capítulo 6, verso 13, Jesus os enviara a expulsar demônios, a pregar e a curar. Então, esses discípulos que ficaram aqui na base da montanha, eles já tinham tido uma experiência com a expulsão de demônios, mas esses demônios especificamente, eles não conseguem expulsar. Então, Jesus Cristo vem e expulsa esse demônio e diz: até quando eu vou estar com vocês? Né? Jesus já está apontando aqui, Jesus está caminhando para Jerusalém, ele está mostrando que ele vai morrer, que ele vai ser tirado, né? Como ele disse lá atrás, o noivo seria tirado. E os discípulos então precisam aprender a caminhar sem Jesus, sem a presença física de Jesus. Né? E aqui eles mostram exatamente isso, que eles não entenderam ainda o quão dependentes eles são de Jesus. Então, aqui eles aprendem por si próprios, por experiência própria, que sem Jesus eles não podem fazer absolutamente nada. João 15, verso 5, Jesus diz exatamente isso: sem mim nada vocês podem fazer. Então, sem a presença de Jesus, os discípulos são fracos, são como qualquer outra pessoa. O que nos diferencia de outras pessoas, seja ela qual for, é a presença de Deus na nossa vida, é a bênção de Deus sobre nós. Esses discípulos, então, eles têm que aprender isso, que sem Jesus eles não conseguem fazer nada. Assim como Sansão perdeu toda a sua força ali ao ter o seu cabelo cortado, assim é também o crente longe da presença do Senhor Jesus. Então, esse texto nos mostra isso. Primeiro, os discípulos sem a presença de Jesus, eles não têm poder. O poder de Jesus na nossa vida é um poder, é uma autoridade que nos foi concedida, não é nossa. Nós não temos autoridade sobre as trevas. Eu não tenho autoridade para expelir demônio. Você não tem autoridade alguma sobre os espíritos malignos, mas essa autoridade é de Jesus. Ele concede a todos aqueles que nele creem. Nós precisamos aprender então a depender de Jesus, a entender que a presença de Jesus na nossa vida é importante. Esses discípulos aqui então aprenderam isso dessa maneira, de uma maneira experiencial, né? Com a experiência própria ali deles, né? Nós possamos então aprender com esses discípulos a buscarmos sempre aí a presença de Jesus e a dependermos dele para sempre. Nós precisamos aprender a viver na presença de Jesus. Isso é o que o texto vai nos mostrar. A segunda aplicação que eu queria trazer nesse texto é quão cedo Satanás pode arruinar a vida de alguém. Aqui, esse pai, ele traz esse jovem, a gente não sabe a idade ao certo desse jovem, mas ele traz esse jovem até Jesus, e Jesus faz uma pergunta interessante no verso 21. Jesus pergunta: desde quando isso acontece? O pai descreve ali a situação, né, que o demônio é mudo, é surdo, toma a criança, que joga a criança no chão, faz ela se contorcer como se fosse uma epilepsia. E Jesus pergunta: desde quando isso acontece? E a resposta do pai é: desde a infância, desde quando ele era criança. Então Satanás, ele não perde tempo para atuar na vida das pessoas. Satanás vem para arruinar a vida das pessoas. Há uma batalha espiritual. Esse texto não nos deixa esquecer disso. Parece que Marcos sempre ele mescla ali um momento alto, um momento glorioso com um momento de batalha. Então, após aqui a montanha, após Jesus mostrar a sua glória, nós vemos essa batalha espiritual. E aqui no texto, então, a gente percebe que Satanás ele atua desde cedo na vida das crianças. Então, a gente precisa aprender a colocarmos ali os nossos filhos, as nossas crianças,
as crianças que nós amamos, seja um neto, seja um filho, seja um parente, seja alguém que você ama, sempre colocar ali diante de Jesus, trazer para Jesus em oração. Né? Nunca é cedo demais para orarmos pelas crianças. Né? A gente tem que aprender como Ana, que antes de ter ali Samuel, ela já havia consagrado essa criança a Deus. Né? Que a gente aprenda com isso, que Satanás ele não perde tempo, Satanás não dorme. Então, desde a infância, ele consegue encher aqui o coração, mesmo de uma criança, dos seus males. Né? Então, se Satanás enche o coração de uma criança com as suas maldades, com aquilo que ele faz, quanto mais a palavra de Deus vai entrar no coração também das crianças. Então, nunca é cedo para a gente orar, nunca é cedo demais para a gente orar, para a gente abençoar uma criança. Muitas vezes a gente escuta alguns pais dizendo, meu filho é consagrado a Deus, mas não ora pela criança, não leva a criança até a igreja, não ensina o evangelho, não diz o que é certo, o que é errado, à luz da palavra de Deus. Então, se os nossos filhos são de Deus, que nós possamos entregá-los a Deus, que nós possamos orar por eles, que nós possamos levá-lo à comunhão, levá-lo à igreja, que nossas crianças possam amar o culto, amar os irmãos, entender que ali é onde Deus derrama a sua bênção sobre o seu povo. Então, não podemos perder tempo. Satanás não dorme, Satanás não dormita. Ele trabalha sempre para destruir a vida das pessoas, sempre para esconder Cristo das pessoas. E a nossa batalha aqui, então, diante desse texto, é levarmos ao coração das crianças Jesus Cristo, pregar o Evangelho o quanto antes. Uma terceira aplicação desse texto nos fala sobre a fé, que é fortalecida por meio da oração. Os discípulos, depois de toda essa situação, quando eles chegam em casa, provavelmente a casa onde Jesus estava hospedado ali com eles, eles perguntam em particular, verso 28, perguntam particularmente para Jesus por que eles não conseguiram expelir esse demônio, por que eles não tiveram autoridade para expulsar esses demônios. Né? E aí a gente percebe, eu volto a dizer, eles já haviam expulsado demônios antes, isso já aconteceu na vida deles, eles já tinham curado pessoas, mas esse demônio que eles não conseguiram, Jesus estava longe dele, provavelmente eles acharam que o poder estava com eles, eles olharam para si mesmos e esqueceram de Jesus Cristo e não conseguiram então expulsar esse demônio. Jesus responde para eles que esta casta não pode sair senão por meio da oração. Então Jesus aqui coloca a oração como um meio de fortalecer a nossa fé. E a pergunta que eu faço para mim, para você, é como está a sua vida de oração? Você tem andado junto com Jesus, você tem seguido Jesus, você tem entrado no seu quarto, orado ao Senhor, você passa tempo com Jesus, você investe tempo em oração. Eu não gosto de falar que você tem gastado tempo em oração, porque a gente não gasta, a gente investe na nossa vida. Assim como uma pessoa vai para a academia e fortalece ali os seus músculos com os equipamentos, a oração também fortalece a nossa fé. A oração é um exercício de fé. Nós oramos a um Deus invisível, nós cremos que Ele está nos ouvindo, nós cremos que Ele pode todas as coisas. Né? Como o pai perguntou, se tu podes, ajuda-nos. E Jesus responde, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então Jesus não coloca limites para a atuação de Deus na nossa vida. Jesus não coloca limites aqui para o que Deus pode fazer através de nós e em nós. A nossa responsabilidade é termos a nossa fé fortalecida, uma fé robusta. E a oração é esse exercício, então, da fé. Então, que você coloque a sua vida em oração, que você pratique a oração, que você tenha prazer em orar, que a oração não seja um peso na sua vida, mas que você possa entender a majestade, a maravilha que é andar com Jesus. Como eu disse, nesse texto, Jesus mostra toda a sua beleza, ou parte aqui da sua majestade. Ele defende os discípulos diante dos escribas. O que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Como se ele dissesse assim, Jesus defende os discípulos, Jesus, ele chama essa criança para si, traz essa criança para mim. Né? Ele se relaciona com o pai da criança, ele se interessa pela criança. Desde quando isso acontece? E aí Jesus então dá essa palavra, sai para o demônio, sai dessa criança e nunca mais volte. Perceba a autoridade de Jesus. Então essa família, esse pai, esse jovem tem essa palavra de Jesus aqui de que nunca mais esse demônio ia voltar. É uma esperança para o futuro. Eles podiam entender que antes de conhecer Jesus a vida deles era de uma forma, mas que a promessa de Deus para eles era uma promessa também para
para o futuro. Então a gente percebe Jesus atuando aqui na vida dos discípulos, Jesus fortalecendo a fé dos discípulos, ensinando a eles a dependência que eles têm do próprio Jesus. Jesus defende eles diante dos escribas. Jesus tem compaixão dessa criança, chama para si toda a autoridade. Jesus trabalha na vida do pai da criança. Jesus expulsa o demônio e, por fim, Jesus ainda ensina os discípulos ali por que eles não conseguiram expulsar esse demônio. É interessante que os discípulos têm esse interesse, né? Por que a gente falhou? Né? O que aconteceu de errado? Isso é importante. Quando a gente falhar, quando a gente cair, quando a gente tropeçar, nós possamos levar até Jesus e perguntar por quê, e buscar em Jesus, na palavra de Deus, o motivo das nossas falhas. Então esse texto mostra essa majestade de Jesus. Jesus é uma pessoa maravilhosa, né? Nesse texto aqui a gente precisa ter a vontade de estar com Jesus, uma pessoa que faz tudo isso, que trabalha de uma forma excelente com todas as pessoas que estão ali ao redor, né? Que vontade que eu tenho de estar com Jesus, que vontade você tem de estar com Jesus, né? E a minha pergunta eu encerro dessa maneira: quão grande é a sua vontade de estar com Jesus? Você anseia pela volta de Cristo, né? E a nossa oração nos faz isso, nos coloca na presença de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento, que esse texto possa realmente entrar no seu coração. Esse é o meu desejo e a minha oração. Grande beijo, grande abraço a cada um da nossa igreja. Deus te abençoe. Estou ansioso aí para a gente voltar os nossos cultos aí presenciais. Um beijo no coração. Tchau, tchau.